Você já sentiu como se estivesse atravessando um deserto? Um lugar seco, árido, onde a esperança parece escassa e cada passo parece mais pesado do que o anterior? Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Uma fase de luta, de escassez, de portas fechadas, de perguntas sem respostas. Mas há uma verdade que a palavra de Deus nos lembra constantemente: Deus ainda faz caminhos no deserto. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa viva, registrada nas Escrituras. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, declarou em Isaías 43 verso 19: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse versículo é poderoso porque nos mostra duas coisas. Primeiro, que Deus nunca nos deixa presos no mesmo lugar, Ele sempre tem algo novo para realizar. E segundo, que até mesmo nos lugares mais impossíveis, como um deserto seco, Ele abre um caminho. Onde parece não haver saída, Deus cria uma saída. Onde parece não haver recursos, Ele faz brotar rios. Pense comigo. O deserto é, naturalmente, um lugar de solidão, de calor escaldante de dia e frio intenso à noite. É um lugar sem sombra, sem conforto, sem vida. Humanamente falando, é impossível sobreviver ali por muito tempo. Mas é justamente nesse cenário de impossibilidade que Deus gosta de agir. Veja a história do povo de Israel. Eles caminharam pelo deserto durante 40 anos. Foi um tempo de provação, de aprendizado, de dependência total de Deus. E durante todo esse tempo, o Senhor nunca os abandonou. Ele abriu o Mar Vermelho quando parecia não haver saída, fez cair maná do céu para alimentá-los, trouxe água da rocha para matar a sede do povo. Sabe o que isso nos ensina? Que o deserto não é o fim, o deserto é um caminho. Ele não é o ponto final, mas uma transição para algo maior. Talvez você esteja olhando para a sua vida e só veja o deserto, as contas acumuladas, a enfermidade que parece não ter cura, o relacionamento que desmoronou, os sonhos que parecem ter sido enterrados. Mas eu quero declarar sobre você hoje: esse deserto não vai te matar. Esse deserto é o lugar onde Deus vai mostrar o seu poder. Quando tudo parece seco e vazio, é aí que o Senhor manifesta a sua glória. A palavra diz que Ele é capaz de trazer rios em lugares áridos. Isso significa que, mesmo quando parece não haver solução, Ele pode fazer o impossível acontecer. Lembre-se de Agar, a serva de Sara, que foi expulsa com seu filho Ismael e se viu perdida no deserto. Ela chorava, desesperada, porque não tinha mais água para dar ao filho. Mas naquele momento de dor, Deus abriu os olhos dela e mostrou um poço de água. Isso é o que Deus faz. Ele abre nossos olhos para ver o que já está preparado. Ele nos mostra que o recurso já existe, a saída já foi criada, a vitória já está garantida. É interessante perceber que muitas vezes Deus não remove o deserto imediatamente, mas nos ensina a atravessá-lo com fé. Porque é no deserto que a fé é provada. É no deserto que aprendemos a depender totalmente dele. É no deserto que descobrimos que nossa força não está em nós mesmos, mas em Deus. Talvez você pergunte: mas por que Deus permite que eu passe por esse deserto? A resposta pode ser dura, mas verdadeira, porque Ele quer te preparar para algo maior. O deserto não é um lugar de morte, é um lugar de transformação. Moisés foi treinado no deserto antes de libertar Israel. Davi foi moldado no anonimato, nos campos e cavernas, antes de ser rei. Até mesmo Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar o seu ministério. Isso significa que o deserto não é o fim da história, é apenas a preparação para um novo capítulo. Se você está atravessando um tempo difícil, não desanime. Deus está te treinando, te fortalecendo, te ensinando a confiar em Deus. E eu quero que você guarde essa palavra no coração. O mesmo Deus que abriu caminho para Israel no deserto, que fez brotar a água da rocha, que sustentou Agar e Ismael, que fortaleceu Jesus no deserto, é o mesmo que está com você hoje. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, pense na sua vida. Qual é o deserto que você está enfrentando? É na sua saúde? Na sua família? Nas suas finanças? No seu coração? Seja qual for, Deus já está preparando um caminho. Ele já está abrindo uma porta onde você não vê saída. Ele já está colocando um rio para matar a sua sede espiritual. Talvez você se sinta sozinho nessa caminhada. Mas eu quero te lembrar que você não está só. O Senhor está com você a cada passo. O salmista escreveu no Salmo 23 verso 4:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse deserto vai passar. Essa dor vai se transformar em testemunho. Essa sequidão vai dar lugar a rios de águas vivas. E quando você olhar para trás, vai perceber que foi nesse tempo difícil que você mais cresceu espiritualmente. Por isso, não permita que o deserto roube a sua fé. Não deixe que a aridez apague a chama da esperança. Creia que Deus ainda faz caminhos no deserto. Ele é especialista em transformar cenários impossíveis em cenários de milagres. Hoje, quero que você receba essa palavra como um renovo para sua alma. Levante a cabeça, respire fundo e declare com fé: Deus está comigo neste deserto, e eu vou atravessar até a terra prometida. Quando falamos de deserto, muitos pensam apenas em um lugar seco, árido, sem vida. Mas espiritualmente, o deserto é muito mais que isso. Ele simboliza momentos em que nos sentimos sozinhos, sem direção, sem respostas, como se Deus tivesse nos deixado sem saída. Só que a Bíblia revela que é justamente no deserto que Deus se manifesta de forma mais poderosa. O povo de Israel experimentou isso ao sair do Egito. Diante deles estava o Mar Vermelho, atrás deles o exército de Faraó, e ao redor só deserto. Não havia saída humana possível. Mas foi nesse cenário impossível que Deus abriu um caminho onde não havia estrada. E talvez seja exatamente assim que você se sinta hoje, pressionado por todos os lados, sem alternativas, sem saber o que fazer. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que abriu o mar é o Deus que ainda hoje abre caminhos. Ele não mudou, seu poder não diminuiu, e ele está pronto para agir em seu favor. Isaías 43 verso 19 declara: Eis que farei coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus não apenas promete abrir um caminho, mas também trazer refrigério, rios em meio à sequidão. O que parece impossível aos olhos humanos é simples para ele. Veja o exemplo de Elias. Em meio a uma seca terrível, quando parecia não haver recurso algum, Deus sustentou o profeta com água do ribeiro e pão trazido pelos corvos. Mais tarde, sustentou-o através da viúva de Sarepta, multiplicando farinha e azeite. O deserto foi o cenário do milagre, e não do fim. Muitos testemunhos confirmam isso. Pessoas que estavam sem emprego e, no momento mais difícil, receberam uma porta aberta inesperada. Famílias que estavam prestes a se separar, mas viram Deus restaurar o amor e a unidade. Doentes desenganados que experimentaram a cura que só o Senhor pode dar. O deserto não foi o fim, mas o palco da transformação. E você que me ouve agora pode estar vivendo seu próprio deserto. Um problema financeiro, uma crise familiar, um diagnóstico médico, uma solidão profunda. Mas quero declarar pela fé: Deus ainda faz caminhos no deserto, e Ele está prestes a agir em sua vida. É exatamente nesses momentos que precisamos nos apegar à fé e confiar. Porque a fé é o que nos faz caminhar mesmo quando não vemos estrada alguma. Foi pela fé que Abraão deixou sua terra e seguiu em direção a uma promessa. Foi pela fé que Moisés levantou o cajado diante do mar. Foi pela fé que Josué deu ordem ao povo para marchar em silêncio em volta de Jericó até que os muros caíssem. Agora, antes de seguirmos para a oração, eu quero fazer um convite especial. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você sente que precisa continuar recebendo palavras de esperança como esta, se inscreva agora neste canal. Aqui, diariamente, você encontrará força espiritual, mensagens de fé e orações que vão alimentar a sua alma. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa de uma palavra de encorajamento hoje. Isso pode ser um ato de amor e de fé. E agora, vamos juntos orar. Prepare o seu coração. Onde você estiver, se possível, feche seus olhos. Se não puder, apenas receba esta oração com fé, porque Deus vai ministrar algo poderoso em sua vida neste momento. Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento com o coração quebrantado, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Pai, muitos que estão ouvindo essa oração se encontram em desertos pessoais. Alguns enfrentam batalhas na saúde, outros na família, outros em suas finanças, e há aqueles que lutam contra a solidão, a ansiedade e o medo. Mas hoje, Senhor, nós levantamos a nossa voz crendo que o Senhor é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que sustentou Elias com provisão sobrenatural e que continua sendo Deus que faz caminhos no deserto. Senhor, olha para cada lágrima que tem caído, para cada coração cansado,
para cada mente aflita. Estende a tua mão poderosa agora e começa a transformar esse cenário de dor em um testemunho de vitória. Onde há enfermidade, libera cura. Onde há falta, libera provisão. Onde há confusão, traz paz. Onde há desespero, acende novamente a chama da esperança. Pai, peço especialmente por aqueles que já não têm forças para caminhar, que se sentem como se estivessem desmoronando por dentro. Que o teu Espírito Santo agora os fortaleça, os levante, os console e os guie. Que eles sintam, ainda que no meio do deserto, que não estão sozinhos, porque o Senhor caminha com eles. Deus amado, abre portas que estão fechadas, cria oportunidades que ninguém imaginava, faz florescer a vida onde só havia sequidão. Faz jorrar rios de alegria e paz no meio dos desertos mais duros. Eu peço também pela vida espiritual de cada pessoa. Que este tempo não seja apenas de sobrevivência, mas de crescimento, de intimidade contigo, de experiências reais com o teu poder. Que cada um possa olhar para trás e dizer: foi no deserto que eu vi Deus agir de forma mais poderosa na minha vida. Senhor, abençoa famílias inteiras agora. Restaura relacionamentos quebrados, remove divisões, cura feridas emocionais. Enche os lares com o teu amor e com a tua presença. Eu peço também por portas de emprego abertas, por dívidas sendo pagas, por milagres financeiros que venham como resposta da tua fidelidade. Porque tu és o Deus que multiplica o pouco e transforma em abundância. Acima de tudo, Senhor, nós pedimos, aumenta a nossa fé. Que possamos crer mesmo quando não vemos, confiar mesmo quando não entendemos e esperar em ti mesmo quando tudo parece contrário. Nós entregamos tudo em tuas mãos, porque sabemos que em ti há saída, a resposta, a solução. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Muitas vezes, quando falamos de deserto, pensamos imediatamente em lugar de escassez, sofrimento e abandono. Mas, na verdade, o deserto é o laboratório de Deus. É o ambiente onde ele molda caráter, fortalece a fé e prova corações. O povo de Israel caminhou 40 anos pelo deserto antes de entrar na terra prometida. Não foi por acaso. Foi porque o Senhor queria formar dentro deles um povo preparado, obediente e forte. O deserto não é o fim, é o processo. O deserto não é a última estação, é o caminho que leva à promessa. O que acontece é que muitos, no meio do processo, se desesperam, murmuram e perdem a fé. E é aí que alguns ficam parados, rodando em círculos, sem avançar. Mas aqueles que buscam, mesmo sem entender, alcançam o destino preparado por Deus. Olhe para a vida de Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas antes de sentar-se no trono, passou por desertos profundos, perseguição de Saul, noites escondido em cavernas, fome, traições. O deserto de Davi não foi perda de tempo, foi treinamento. Foi no deserto que ele aprendeu a depender de Deus, a ouvir a voz do Senhor e a ser moldado para reinar. Quantos de nós estamos exatamente assim? Sabemos que existe uma promessa, já sentimos que Deus tem algo maior, mas estamos atravessando desertos que parecem intermináveis. Meu irmão, minha irmã, entenda, esse deserto não veio para te destruir, ele veio para te preparar. A palavra diz em Isaías 43, verso 19: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Por acaso não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse texto é poderoso, porque mostra que mesmo no lugar improvável, Deus abre portas. Quem poderia imaginar um caminho no deserto? Quem poderia acreditar em rios no ermo? Mas o nosso Deus é especialista em surpreender. Ele gosta de agir onde parece impossível, para que a glória seja somente de Deus. Você talvez olhe para a sua vida hoje e diga: não vejo saída, não vejo recurso, não vejo esperança. Mas Deus está dizendo: eu ainda faço caminho no deserto. Você não precisa entender como Ele vai fazer. Você só precisa acreditar que Ele vai fazer. Pense em José, vendido pelos irmãos, injustiçado no Egito, preso sem culpa. Aos olhos humanos, sua história parecia terminar no deserto da escravidão e da prisão. Mas foi exatamente lá, no lugar improvável, que Deus o exaltou e o colocou como governador. Se não houvesse prisão, não haveria palácio. Se não houvesse rejeição, não haveria exaltação. Assim também é com você. Esse deserto está preparando o palco daquilo que Deus vai realizar na sua vida. E é aqui que eu quero abrir o coração com você que me acompanha. Se essa mensagem está falando contigo, se você sente que o Espírito Santo está usando essa palavra para tocar o seu coração, eu quero te pedir algo.
se inscreva agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Isso não é apenas um gesto digital, é uma forma de espalhar a palavra de Deus, de levar esperança a quem está sem forças, de alcançar famílias que hoje precisam ouvir que ainda existe caminho no deserto. E mais, quando você se inscreve e comenta "Eu creio", você não só fortalece essa comunidade de fé, mas também declara em voz alta que confia no agir de Deus na sua vida. Agora, eu quero te lembrar de algo profundo: o deserto não é um lugar de morte, mas de revelação. Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente e ouviu a voz de Deus. Foi no deserto que Elias ouviu o sussurro suave do Senhor depois do vento, do fogo e do terremoto. Foi no deserto que Jesus venceu o inimigo com a palavra. O deserto nunca foi a ausência de Deus. O deserto foi sempre o cenário de maior manifestação da presença de Deus. Então, não permita que o inimigo te faça acreditar que você está sozinho. Você pode até estar sem recursos humanos, sem apoio de pessoas, mas não está sem Deus. Ele está contigo no silêncio, Ele está contigo nas lágrimas, Ele está contigo nas madrugadas em que ninguém mais te entende. Talvez você diga: "Mas eu não tenho forças para continuar." E Deus te responde: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza." 2 Coríntios 12, verso 9. Não é sobre o quanto você aguenta, é sobre o quanto você confia. Não é sobre o quanto você pode, é sobre o quanto você permite que Ele faça. Hoje, essa palavra vem reacender a chama da esperança dentro de você. Não importa o tamanho do deserto, não importa o tempo que você já está nele, Deus ainda faz caminhos no deserto. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero que você deixe aqui nos comentários uma frase de fé: Deus ainda faz caminho no deserto. Essa será a sua declaração profética de que algo novo está chegando. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque juntos vamos caminhar, orar e declarar promessas todos os dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos juntos até aqui meditando na poderosa verdade de que Deus ainda faz caminhos no deserto. Talvez o seu coração, enquanto escutava cada palavra, fosse sendo visitado por memórias de lutas, dificuldades e até lágrimas que você derramou em silêncio. Mas eu quero te dizer algo: nenhuma lágrima foi em vão. Nenhum deserto foi em vão. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, verso 28: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Você pode até não entender agora o porquê do que está vivendo, mas existe um propósito escondido por trás de cada obstáculo. O que parece ser fim, Deus chama de começo. O que parece ser dor, Deus transforma em crescimento. O que parece ser derrota, Deus escreve como testemunho de vitória. Pense no povo de Israel. Eles estavam cercados pelo mar à frente e pelo exército de Faraó atrás. Não havia saída, não havia escape. Mas foi justamente no ponto em que não existia solução humana que Deus abriu o mar. E é exatamente assim que Ele trabalha ainda hoje. Quando você não vê portas, Ele cria portas. Quando não existe estrada, Ele abre caminho. Quando tudo parece perdido, Ele resgata sua história e a reescreve com esperança. Muitos de vocês, talvez agora, estejam dizendo: "Mas eu não consigo mais esperar, eu não tenho forças, eu não vejo mais saída." E eu te respondo: o seu deserto é o palco do milagre de Deus. Se você continuar crendo, ainda que com lágrimas, ainda que com dor, você verá que o Senhor não falha. Em Isaías 41, verso 10 está escrito: "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Essa promessa é para você, hoje, agora. Meu irmão, minha irmã, deixe essa palavra entrar no fundo da sua alma. O deserto não é sua morada, é apenas o caminho para a terra prometida. O que hoje parece escassez, amanhã será abundância. O que hoje parece silêncio, amanhã será cântico de vitória. E eu quero te convidar a refletir: se Deus abriu o Mar Vermelho, se Ele sustentou Elias no deserto com pão e água trazidos por corvos, se Ele multiplicou pães e peixes no meio da multidão, o que Ele não pode fazer na sua vida? Não importa se o diagnóstico médico é impossível, se as portas da empresa se fecharam, se a família parece estar em ruínas, ou se o seu coração está pesado de tanto esperar. Deus ainda faz caminhos no deserto. Por isso, eu quero te pedir algo agora: se essa mensagem falou ao seu coração, se reacendeu a sua fé, se fez os seus olhos se encherem de lágrimas de esperança, então não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de uma palavra de vida. E mais, se inscreva agora neste canal,
ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você, vamos caminhar juntos nessa jornada de fé, porque aqui neste espaço você nunca estará sozinho. Este canal existe para ser um ponto de encontro entre a sua fé e a palavra viva de Deus. Então, não adie, não deixe para depois. Aperte o botão de se inscrever e caminhe conosco. Finalizo declarando sobre a sua vida: que todo deserto se transforme em jardim, que toda lágrima se transforme em sorriso, que toda dor se transforme em testemunho, e que a sua história seja marcada pelo mover sobrenatural do Deus que ainda hoje abre caminhos onde não existem caminhos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.